Fala pessoal, começando mais um vídeo para vocês, nosso estudo semanal que vocês já conhecem muito bem, do Livro dos Espíritos com auxílio da Filosofia Espírita. Mas antes de começarmos o vídeo de hoje, vamos deixar os recadinhos para vocês, né? Deixem um joinha, comentem o que vocês estão achando do conteúdo e assistam os vídeos anteriores para conseguir acompanhar o nosso raciocínio e ter um entendimento melhor das questões, né? Hoje o Luiz vai ler a pergunta para a gente. Nós vamos estudar a pergunta de número 99. Vamos comentar um pouquinho sobre o que os espíritos têm a dizer e bora lá para o vídeo. Então bora lá, nós estamos na questão número 99 do Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo da segunda parte, que é o do mundo espírita ao mundo dos espíritos, e o capítulo é o capítulo dos espíritos. Nós estamos aqui no subtítulo, diferentes ordens de espíritos. Então, na questão 99, Kardec faz o seguinte questionamento para a espiritualidade: os espíritos da terceira ordem são todos eles essencialmente maus? E aí os espíritos respondem que não, que alguns não fazem bem nem mal. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram oportunidade de fazê-lo. Aliás, existem ainda os espíritos levianos ou estouvados. Eles são mais enganadores do que malvados, que se comprazem antes na malícia que na maldade, e que encontram prazer em mistificar e causar pequenas contrariedades, das quais se riem. Então, trazendo aqui para a gente um pequeno comentário sobre essa resposta do Livro dos Espíritos, Então, nessa terceira ordem, que é a ordem mais inferior, e aí nas questões anteriores aqui, a gente lembra que dentro de uma ordem existe uma escala que é quase infinita, que tem, por exemplo, como traz aqui, esses espíritos que são totalmente maus, eles sentem prazer em fazer o mal, e tem aqueles que não fazem nem bem nem mal, então estão aí dentro dessa terceira faixa, dessa terceira ordem, que é a mais inferior, mas eles também não fazem nem bem nem mal. Então eles estão ali estacionados, digamos assim, E tem aqueles que eles sentem prazer não em fazer o mal, mas em serem levianos, em trazer, por exemplo, uma ideia equivocada, de influenciar uma pessoa com uma ideia equivocada, e aí ali é como se fosse uma brincadeira para eles. De enganar no geral. De enganar no geral. Isso dessa atitude pode até resultar um mal, mas eles não estão fazendo com a intenção de fazer o mal. Aquilo para eles é como se fosse só uma brincadeira, Então eles sentem prazer de brincar daquela forma. Então são esses os tipos, que em linhas mais gerais que os espíritos trouxeram essa informação para a gente. E aí na sequência então aqui do Livro dos Espíritos, nas próximas questões e nos próximos vídeos, aí vem detalhando que cada ordem dessa ela tem diversas classes. Então futuramente aí, na próxima semana, já vai ter o próximo vídeo aí, começando então a gente trabalhar dentro de cada ordem dessa as classes que são chamadas de classe espírita, dentro da escala espírita. Aí a gente vai então começar a aprofundar um pouco mais, para dar mais entendimento para todos nós. Mas então, João, dentro disso aqui, dessa resposta dos espíritos, que os que fazem essencialmente o mal, sentem prazer em fazer o mal, aqueles outros que não fazem nem o mal nem o bem, e aqueles que antes de fazerem a maldade, eles são mais enganadores, são levianos, ou seja, falam mentiras, e tal. O que você entendeu disso? Comenta um pouquinho para nós, traz algum exemplo aí para a gente. Então, eu acho importante ressaltar que quando nós falamos de cada escala de espíritos, nós estamos falando de espíritos que são desencarnados, mas
Quando ele reencarnar, ele, por um milagre, ele não vai deixar de ser isso. Então é importante que a gente saiba que existem espíritos encarnados e desencarnados que têm esse tipo de postura, né? Estamos falando da terceira ordem, então tem espíritos encarnados que são maliciosos, que são maldosos, que são levianos e não necessariamente por alguma influência, mas por esse espírito ter esse tipo de natureza, automaticamente a energia dele é voltada para coisas nesse sentido. Então ele vai sim atrair aquilo que já faz parte dele. Então ele é sim também influenciado por espíritos desencarnados que sintonizam com esse tipo de atitude, com esse tipo de pensamento. E é importante a gente lembrar que esses espíritos, como eles vivem em sociedade, né, conosco, quando estão encarnados, então eles podem estar ali em profissões como ciência, política e por aí vai. E é importante a gente estar atento a isso para que a gente consiga perceber certas atitudes que são legais da gente ter e certas atitudes que não se enquadram muito com aquilo que a gente quer, que é buscar evoluir sempre. Quais atitudes têm a ver com essa terceira ordem de espíritos e que a gente não deve continuar repetindo, né? Isso mesmo, João. Eu queria até só fazer uma observação, o seguinte, né, você disse quando esse espírito, que ele é leviano, por exemplo, ele reencarna, aí você falou que é a natureza dele. Eu não diria nem que seria a natureza. E quando você fala que é a natureza, dá a impressão que ele vai permanecer assim, mas eu diria que é o estado evolutivo em que ele se encontra. Sim. Né? Eu acho que fica melhor para o pessoal que vai assistir o vídeo entender melhor, porque esse não é um estado permanente, né? Todos nós somos criados para sermos espíritos perfeitos. Então nós não vamos ficar para sempre estacionados no mal. Nós não somos espíritos que na nossa essência é má. Nós somos criados por Deus simples e ignorantes, né? Mas com toda essa natureza divina. Nossa natureza, na verdade, é uma natureza divina, né? E aí então nós vamos progredir para sermos perfeitos como o nosso Pai Celestial é perfeito. Isso inclusive é uma fala de Jesus, né? Mas é isso mesmo, concordo com você. E você, Antônia, o que você pode contribuir aí com a gente? Eu diria que, adicionando um pouquinho do que o João falou de ter também a influência, tecnicamente o espírito só vai ser influenciado por aquilo que ele está sintonizando, né? Então, tipo assim, uma pessoa que já está nessa sintonia, que já tem essa prática do mal, ela vai se sintonizar com espíritos que também estão nessa prática do mal, e com isso pode acabar potencializando essa maldade dessa pessoa. Mas aí não tem como ela culpar tinha um espírito que estava me influenciando, foi por isso que eu fiz isso. Não. Você fez isso porque você foi se deixando levar pela maldade e você foi se comprazendo nessa maldade até que chegou um ponto que você acabou ultrapassando todos os limites e fazendo algo mais grave. Mas não é por causa de que em um momento um espírito te influenciou e você fez aquilo, não. É porque por uma grande quantidade de tempo você se sentiu bem fazendo mal, você se manteve fazendo mal e você quis continuar fazendo atos cada vez piores. Da mesma forma como uma pessoa que, por exemplo, ela é muito grossa e vai ficando cada vez mais agressiva até que acaba cometendo um crime contra alguém. É uma pessoa que às vezes tem ideias meio extremas e aí vai indo cada vez mais pro lado da ideia extrema até que começa a fazer mal para os outros também. Isso também vale para espíritos mais zombeteiros, tipo assim, uma pessoa que às vezes ela gosta muito de brincar com as coisas, mas aí acaba e começa a exagerar nessas brincadeiras e aí acaba criando problemas. Tipo, brincar com coisa séria, né? Eu não acho que a gente tem que citar exatamente um exemplo. Mas se você leva tudo na brincadeira, alguma hora você vai brincar com algo que você não deve, né? Então, mesmo que exista, assim, a influência espiritual nas coisas que a gente faz, também tem muito daquilo que a gente está sintonizando no momento.
E eu acho também que essa parte que você fala sobre influência, a gente só é influenciado porque a gente deixa, né? Normalmente a gente é influenciado, principalmente negativamente, quando a gente não busca saber mais sobre aquilo, questionar, mas questionar de uma forma estudiosa, de uma forma criteriosa, não simplesmente questionar para ser chato, para ser implicante, mas querer entender o porquê daquela situação, por que você está fazendo aquilo, tipo, ó, eu fiz tal coisa, mas por que eu fiz isso, o que eu senti fazendo isso? Essa ideia é minha mesmo, essa ideia veio de outra pessoa para mim e eu peguei, acatei e não pensei nada sobre. Eu acho que é muito importante pensar nisso. E seguindo isso à risca. Exatamente, porque acaba que a gente vira massa de manobra, né? Em muitas situações. Verdade. Bom, vamos trazer um pedacinho aqui, alguns trechinhos aqui do Filosofia Espírita, né? Do Miramês, através da mediunidade do Sr. João Nunes Maia. Nós temos aqui o comentário, está no capítulo 48, onde ele comenta, né, a questão 99, e ele deu título a esse capítulo de Espíritos Inferiores. Então ele vai falar, dentre, né, outros aqui que a gente citou, mas vamos comentar aqui, por exemplo, dos espíritos dos zombeteiros. Então ele fala, são espíritos zombeteiros, brincalhões e muitas vezes maus, mentirosos, egoístas e orgulhosos. Adoram discussões, por saberem que as irritações fervem nas ideias incompatíveis e desarmonizam o ambiente. Por esses sentimentos inferiores, os sensitivos passam a conhecer quem está se aproximando das suas faculdades e devem corrigir e desconfiar dos seus próprios procedimentos. Ou seja, se nós estamos num ambiente, né, e nos deixamos levar por discussões, muitas vezes agressões verbais, ficarmos irritados, né, isso pode ser uma influência negativa, uma influência de um espírito zombeteiro ou mesmo de um espírito mau. Então cabe a nós, então somos todos médiuns, então temos a nossa sensibilidade, né? Que a gente então tenha essa vigilância de nos conhecermos e prestarmos atenção, aquilo que você falou, João, para não sermos massa de manobra desses espíritos, né? A gente então sabe, opa, peraí, essa ideia é minha ou não é? Essa ideia, isso que eu estou pensando, ou isso que eu falei, ou isso que eu fiz, é uma atitude correta ou é uma atitude incorreta? Se fosse outra pessoa fazendo, como que eu me sentiria? Como que eu me posicionaria? Eu ficaria satisfeito? Eu acharia que estava correto? Então, é a questão da vigilância para a gente poder corrigir os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, porque senão a gente entra nessa faixa de vibração desses espíritos, né, e vamos nos deixando ser influenciados cada vez mais. Então, cuidado muito grande que a gente precisa ter. E aí, depois, mais à frente aqui, ele dá algumas dicas para a gente, né, ele fala que para a gente afastar de nós essas falanges de espíritos inferiores e mesmo ajudar na educação deles, ele então nos recomenda, nos aconselha a prática do culto do Evangelho no lar, que é uma prática, ele fala aqui que é uma força poderosa, capaz de devolver a paz entre os irmãos, que aceitaram viver juntos. Eu achei interessante a parte que falou sobre educar esses espíritos, porque nós sabemos que essa questão da influência tem tanto essa vertente da gente estar sendo influenciado porque nós estamos sim nos conectando, mas também a gente sabe que quando a gente está no caminho do bem, sempre tem situações para comprovar se a gente realmente está focado no bem. Então vão existir diversas tentativas de fazer a gente desviar do curso. E eu vejo até que a espiritualidade, de certa forma, digamos assim, permite, né, além do livre-arbítrio, deixar com que essas provações aconteçam, também é uma oportunidade para a gente de ajudar a educar esses nossos irmãos com exemplo prático, né? Então não é simplesmente chegar e falar, faça aquilo, mas a gente mostrando com o nosso próprio exemplo,
como que a gente consegue passar por essas situações? Esses espíritos que, porventura, eu posso estar tentando influenciar a gente a fazer um mal, pode surgir ali nele aquela vontade de... Não, como que ele faz isso? Por que ele consegue ser tão bom? Então deixa eu acompanhar ele, para ver como que ele faz. E despertar essa vontade do bem nesse espírito. Com certeza. Por isso que ele fala aqui, né, que ele recomenda, né, a prática do culto do Evangelho no lar. Porque esses espíritos que muitas vezes ficam ali nos influenciando de forma negativa, quando nós estamos fazendo o culto no lar, além da oportunidade de nós aprendermos um pouco mais sobre o Evangelho de Jesus, né, então isso vai ficando, vai criando raízes em nós, né, esse aprendizado, e aí daqui a um tempo a gente já dá conta de transformar isso em ação, mas primeiro a gente tem que trabalhar isso interiormente, né? E enquanto nós estamos aprendendo, eles também vão aprendendo junto com a gente, só que na dimensão espiritual. Então, se eles não estão na nossa casa ali frequentemente nos influenciando, eles são trazidos muitas vezes também para participarem, para assistirem o culto que nós estamos fazendo, e aí eles vão também se educando. Eles estão vendo, eles estão escutando tudo aquilo que a gente está falando, né? E aí eles têm condição de aprender um pouquinho igual nós mesmos estamos aprendendo. Então, assim, isso é muito importante, né? A prática do culto do Evangelho no lar. E aqui mais à frente um pouquinho, o Miramês vai falar o seguinte: os nossos pensamentos podem ser um ninho de espíritos inferiores, como a boca depende do uso que fazemos das nossas faculdades. Os que querem ser enganados estão alimentando sentimentos inferiores. E os poucos que gostam da verdade, da honestidade, do perdão, da caridade, do amor, na verdadeira acepção da palavra, trabalham para a sua própria paz íntima. Então, olha só, os nossos pensamentos podem ser um ninho de espíritos inferiores, né? E dependendo também de qual é o uso que nós fazemos da nossa boca, né? Usando as nossas faculdades. Então, quem quer ser enganado vai atrair esses espíritos enganadores, né? Porque a lei de atração é a lei da sintonia. Se eu estou numa faixa de sintonia mental inferior, eu vou atrair para mim espíritos inferiores. Se eu estou numa faixa de sentimento onde eu já quero cultivar a verdade, a honestidade, o perdão, caridade, amor e tantos outros sentimentos, né? Então eu vou atrair para mim esses espíritos que já estão vivendo nesse sentimento. E aí já estão nessa faixa de vibração. Que mesmo que a gente tente ao máximo e a gente queira ao máximo ajudar as pessoas, tudo também sempre depende de cada um. Tipo assim, a gente só pode mudar nós mesmos. Eu não posso, por exemplo, exatamente, sei lá, vamos supor, tivesse um terceiro aqui com a gente chamado Roberto. E o Roberto gosta muito de fazer um monte de coisas ruins. Mesmo que ele fosse, sei lá, um parente muito próximo meu, um irmão, um pai, alguma coisa assim, mesmo comigo fazendo culto no lar toda semana, tentando ajudar essa pessoa a se melhorar, isso também é algo que tem que partir de dentro. Então também tem esse fator que, mesmo que a gente queira, a gente não pode mudar o outro que tem que se mudar. exatamente. A gente pode apenas tentar ajudar, mas tudo dentro dos nossos limites. A gente não tem muito como mudar as outras pessoas diretamente. Então, pessoal, o estudo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, pessoal. Desculpa a mensagem do final ser um pouquinho mais triste, mas às vezes acontece. Faz parte também, né? Deixa o joinha, o comentário, assista os vídeos anteriores também, só reforçando pra vocês. Se inscrevam no canal da semana. E semana que vem tem mais um vídeo pra vocês. Valeu! É isso aí. Tchau, pessoal. Obrigado.